Oi, eu sou o Maurício Arruda e se você está chegando aqui no meu canal no YouTube pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nesse vídeo eu vou fazer um tour com vocês por esse apartamento decorado de 66 metros quadrados da incorporadora Sequoia, um prédio que vai se chamar Clares, inclusive ele já tem até Instagram. Eu estou em São Paulo, em Moema, na rua Cotovia número 669, e o projeto do stand, além do decorado, também é do meu escritório A Todos Arquitetura. Aqui na descrição do vídeo você encontra o link para ir direto lá para o nosso site, onde você vai encontrar uma galeria com todas as fotos desse decorado e também o nosso contato. De repente você resolve comprar um apartamento aqui no Clares, entre em contato com a gente para receber uma proposta e a gente vai personalizar o seu apartamento com o maior carinho e maior cuidado. Eu posso te garantir, se tem alguém que conhece muitas tipologias desse empreendimento, é a Todos Arquitetura. Vamos de tour? Mas antes vamos primeiro entender como ficou a planta personalizada desse apartamento. A entrada dele se dá por esse corredor, onde nessa ponta a gente localizou uma sapateira muito útil hoje em dia. Aqui a gente tem um lavabo e depois essa cozinha linear com uma bancada de mais de 3 metros. A cozinha está integrada com uma sala de jantar e também com esse estar, que avançou até a fachada do prédio por conta de a gente ter feito uma integração da varanda que tinha aproximadamente 1 metro por 6 de comprimento. Aqui do lado direito a gente tem uma suíte que no decorado foi transformada num quarto de hóspedes, também um home office e visualmente integrado com a área de convivência do apartamento. Junto a esse escritório a gente tem um banheiro completo e desse outro lado a suíte do casal, com um grande guarda-roupa, cama de casal e também um banheiro. Esse é o visual quando a gente entra dentro do apartamento, mas antes de eu mostrar ele para vocês, deixa eu mostrar a solução que a gente deu para esse corredor aqui de entrada. Aqui a gente criou uma sapateira fazendo uma marcenaria que vai do piso quase até o teto. Esse espaço livre aqui, ó, entre a marcenaria e o teto deixa o móvel muito mais leve. É uma espécie de um guarda-roupa sem porta e a gente tem aqui um banco. Então você fica super à vontade para sentar, colocar um sapato ou tirar. Você pode deixar mochila ou se não bolsa aqui nessas caixas. A gente fez uma almofadinha solta aqui, laranja. Vocês já vão entender a paleta cromática do apartamento. E dentro desse nicho maior a gente tem esse espelho em formato de arco invertido. E olha que legal essa iluminação nas duas prateleiras para dar uma conferida no look antes de sair de casa. A gente tem luz tanto nesse nicho maior quanto no menor. Passando aqui essa sapateira, a gente tem os ganchos e aí a gente tem o lavabo. Olha a solução que a gente deu para esse lavabo. Ele tem um piso de porcelanato bem claro e um tom de off-white que é o mesmo que eu tenho aqui no hall. Apesar de ele não ter janela, ele ficou super espaçoso por conta desse espelho e super iluminado também por conta dessas duas sancas que a gente criou na lateral e com o espelho lá no fundo cria uma mega perspectiva. Ele acabou virando um ambiente super amplo. Agora, olha o detalhamento dessa bancada, que linda! Vocês vão ver que aqui, ó, tá faltando uma válvula ainda, que o pessoal tá dando os últimos retoques, os últimos detalhes no projeto. Mas a gente usou aqui nesse lavabo 2 mármores diferentes para fazer uma bancada. Do lado de fora e lá no fundo, a gente tem o Rosa Bahia, que tem esse tom um pouco mais salmão. E aqui no tampo e na cuba esculpida, a gente tem o Branco Paraná. Olha que legal essa bancada esculpida bicolor. Eu tenho uma prateleira ali, ao invés de um gabinete, que deixa o visual também mais leve, a mesma madeira que eu usei lá na sapateira, um pendente que faz a iluminação, além das duas sancas, e um quadro decorativo. Agora, sério, eu tô apaixonado por essa cozinha. Olha que linda! O laranja que a gente tem lá, ó, no corredor, ele se transforma num tom de terracota aqui, e a gente usou basicamente 2 materiais para essa cozinha. A cerâmica desses 2 tons, né? Tá vendo como todos os tons aqui eles se conversam? Nesse tom um pouco mais escuro e num tom um pouco mais tijolo. E o MDF, que coincidentemente tem uma cor muito parecida com esse outro revestimento, bem num tom de terracota. Toda a cozinha foi feita nesse MDF, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. E a gente tem uma cozinha completa com todos os eletrodomésticos. Micro-ondas, cooktop, o forno e também a geladeira. Essa bancada aqui, antes de a gente chegar nesse chanfro, ela tem 2,20 metros. Então você tem bastante área de trabalho para um apartamento de 66 metros. Aqui eu tenho nichos para facilitar o acesso, portas e também gavetões. E a gente também aproveitou esse chanfro aqui, ó, na entrada da cozinha, para uma armazenagem aberta, tanto aqui embaixo
quanto também em cima aqui na chegada. A ideia de ter feito esse chanfro foi justamente para melhorar e deixar mais fluida essa circulação de entrada do apartamento. Outro material que eu tenho que falar dele é o granito Itaúnas. Aliás, a gente tem que valorizar muito as pedras brasileiras, porque são os materiais mais resistentes que a gente possa imaginar para usar em tampos de cozinha. E às vezes a gente acha, nossa, né, vai ficar meio fora de moda, demodê, granitos são muito manchados, muito pigmentados, eu não vou conseguir fazer uma cozinha contemporânea, moderna. E olha essa combinação que incrível. Aliás, essa paleta do Itaúnas, que mistura esses pontinhos meio cinza e meio bege, é exatamente o que a gente vai ver aqui na sala. A sala tem justamente essa variação entre tons de bege e também tons de madeira, que aparecem no laminado, nas poltronas, nas cadeiras, na mesa de jantar, no sofá, no tapete e nesse outro nicho com uma outra pedra brasileira que a gente não está muito acostumado a usar, que é o travertino nacional. É uma pedra super bonita, tem um tom de bege lindo, quente. E olha que lindo esse detalhe, a gente fez uma caixa de mármore mesmo, ó, que reveste todo esse nicho. E dentro desse nicho de pedra a gente colocou esse quadro para destacar ele mais ainda. Aliás, tem dois pórticos aqui de marcenaria que estruturam um pouco esse apartamento. O desse lado, né, com essa sala de jantar, entrada do quarto do casal e aquele bar que fica atrás do sofá. Tá vendo que tem uma iluminação, ó, indireta por cima dele? Isso à noite deixa o apartamento super aconchegante. E desse lado a gente tem o mesmo pórtico que começa lá na cozinha, emoldurando a geladeira, a entrada do quarto de hóspedes, essa estante vazada e uma parte de home. Essa caixilharia que vocês estão vendo aqui, ó, esse alumínio mais escuro, é justamente onde fica a esquadria, onde terminava a nossa sala. Então todo esse módulo do sofá L aqui está ocupando justamente isso. E o legal desse apartamento é que essa varanda, ela continua ali, ó, no quarto de hóspedes. Então, quando a gente faz essa integração, parece que a gente tem uma amplitude muito maior, né? Principalmente quando eu tô aqui na cozinha. Eu queria falar desses dois mobiliários aqui, ó. Essa cadeira mais baixa que a gente usou aqui na sala se chama LCW, ou seja, Lounge Chair Wood, ou uma cadeira de estar feita de madeira. Ela foi projetada pelo casal Ray Charles Eames, que muita gente conhece, designers muito importantes do movimento Modern Mid-Century, ou movimento moderno que aconteceu na década de 40 e 50 nos Estados Unidos. Essa é uma das primeiras criações do casal e ela foi feita inspirada numa tecnologia que estava se desenvolvendo muito na época, que era de você laminar e curvar a madeira. Muito inspirado, acredite se quiser, nas talas de imobilização das pernas dos soldados americanos que estavam lutando na guerra. Já a nossa cadeira de jantar, aquela ali, ó, é a cadeira do Arne Jacobsen, um design dinamarquês que se inspirou na LCW para desenhar uma série de cadeiras e poltronas que ficaram muito conhecidas, como a poltrona Egg, a poltrona Cisne e essa série 7, que é uma cadeira também de madeira laminada curvada, mas que só foi projetada 10 anos depois. Para servir de apoio tanto para essas poltronas quanto para o sofá, a gente tem essas duas mesinhas aqui, ó, feitas em granilite de verdade, concreto, com pedrinhas de quartzo, que teoricamente, né, nossa, mas super pesadas. Como você faz para mover essas mesas de lugar? Gente, elas têm rodinha, ó, olha que prático, é super fácil de você colocar perto do sofá. A gente tem uma maior que funciona mais como mesa de centro e uma menor que você consegue chegar ela mais perto das poltronas ou se não do sofá. Aqui a gente tem uma outra mesa de apoio e um sisal num tom bem claro, bem nesse mood de sala que a gente estava pretendendo aqui, um pouco mais calmo, um pouco mais minimalista, mas mesmo assim muito aconchegante. Agora, olha que legal a solução que a gente fez para esse bar dentro desse pórtico aqui de madeira. Ali a gente tem a sala de jantar e aqui a gente tem um bar iluminado. A gente criou uma caixa rebaixada aqui com LED dos 4 lados e quanto mais vidros e mais garrafas você colocar, mais você vai conseguir aproveitar esse efeito da iluminação. Uma plantinha também, uma outra planta aqui, ó, para trazer todo esse verde ali de fora. É um apartamento decorado, então a gente está no térreo. E desse lado a gente também tem mais planta permanente. Eu falei para vocês lá no começo, né? É planta de plástico de verdade. Em apartamento decorado é o que a gente tem que usar. Desse lado aqui, ó, a gente tem mais lâmina de madeira natural, um móvel bem rasinho que serve de apoio, né, para os equipamentos dessa televisão. E aqui a gente tem essa estante vazada, que é uma ideia para esse apartamento decorado, para a gente ter um pouco mais de integração visual entre essa área de estar
e esse quarto de hóspedes. Isso obviamente poderia estar fechado, tanto para cá, né? A gente poderia ter uma estante com fundo para a sala, como uma estante para o fundo para o próprio quarto. Ou senão até uma complementação do guarda-roupa. Como a ideia aqui era fazer uma coisa mais com cara de hóspedes, mais com cara de home office, então a gente deixou isso completamente vazado e, como vocês sabem, apartamento decorado não tem porta. Vamos entrar. Acho que a coisa com mais personalidade, mais importante aqui desse quarto é esse papel de parede. Lindo, maravilhoso. Ele tem uma pegada ao mesmo tempo orgânica e tecnológica, o que traz uma jovialidade, né, para o quarto. Ele tem todos esses pixels ou esses pontinhos que vão formando, parece uma vegetação, uma malha em vários tons de verde e verde escuro e grafite. A gente trouxe esses tons de preto para essa cama, que tem uma cara um pouco mais retrô, né? O que transforma a cama numa cara um pouco mais de sofá e menos com uma cara de cama mesmo, né? E esse é um ótimo fundo para quem trabalha aqui, né? Porque quem ainda está trabalhando de casa ou para quem ainda vai continuar trabalhando de casa, o fundo de onde você trabalha é super importante. Então, ao invés de você ter uma cama no fundo, a gente arrumou uma cama de solteiro, na verdade, mas com uma cara um pouco mais de sofá. Isso aqui é a colcha, a capa da colcha e algumas almofadas decorativas grandes, tá, gente? Então você não consegue esse efeito. Cada almofada dessa daqui tem 50 por 50. E a gente tem tons de azul marinho, lisas, listradas e essas mais gráficas pretas. Uma arandela aqui, que funciona como se fosse um abajur. E no lugar do guarda-roupa, a gente colocou um armário. Se esse espaço estiver sendo usado mais realmente como escritório, ele pode ser um apoio para esse escritório. A porta de vidro dá uma impressão também de que o ambiente é maior, né? A gente não tem uma porta cega e aqui a gente arrumou como se fosse um hóspede mesmo de verdade. Então a gente tem sapato, roupas dobradas, algumas caixas. E desse lado aqui, ó, a gente tem a área de trabalho. E a mesma madeira, a lâmina de madeira natural, que eu estou usando lá na mesa de jantar, ó, aqui nessas prateleiras, eu usei também aqui nessa área de trabalho. Então, a gente tem, né, uma unidade entre as madeiras também, apesar de ter alguma variação. Uma cadeira também com uma cara um pouco mais de home office, né? Eu adoro essa cadeira aqui, já usei várias vezes, num tom de azul. E aqui em cima a gente tem uma produção de quadros, objetos e acessórios de escritório. Agora, olha esse banheiro que lindo! Todos os revestimentos cerâmicos que a gente tem nas áreas úmidas desse apartamento são da mesma linha com cores diferentes. Então, ali na cozinha eu tenho terracota e aqui nesse banheiro eu tenho esse tom de verde escuro. E olha como ele faz um contraste bonito com esse bege claro, que é o mesmo porcelanato que eu tenho no lavabo. Essa é uma super dica para seu apartamento não se transformar num showroom de material de construção. Escolhe uma cerâmica que você gosta, descobre todas as cores que existem daquela cerâmica e vai variando essas cerâmicas nas áreas úmidas que você precisa revestir. A gente também usou madeira. Uma madeira, aqui no caso um laminado, um MDF, para fazer tanto o gabinete como essa prateleira com rodízio que é super prática para limpar e que cria mais área de armazenagem aqui debaixo da pia. A gente tem uma pedra esculpida aqui e esse espelhão que na verdade é um armário. Cabe muita coisa aqui dentro, olha que legal. É uma super área de armazenagem. Aliás, eu acho às vezes mais útil você ter um armário, um espelho armário, do que um gabinete. Porque aqui embaixo ainda tem o sifão, eu tenho a cuba. E o que a gente usa dentro do banheiro geralmente tem profundidade e altura perfeita para ficar dentro de um armário como esse. Desodorante, perfume, sabonete, remédio, esse tipo de coisa. Tem uma outra prateleirinha pequenininha ali, ó, para fazer um acabamento ao revestimento e é onde você também pode deixar uma planta. E como a gente está num apartamento decorado, a gente não tem box. Vamos entrar agora aqui no quarto do casal, que tá muito gostoso. Eu tenho o mesmo piso que eu tenho no restante de apartamento. Olha, até a acústica muda aqui, ó. É até mais silencioso, de tão aconchegante que ele tá. Eu fiz uma cabeceira linda, que ocupou pouco espaço e deu um efeito incrível, né, ó. A gente recuou ela da parede para conseguir esse efeito de iluminação indireta, que à noite é muito gostoso. E criou essa caixa de marcenaria, ó, com um detalhe que tem 2 centímetros só e que emoldura, né, uma cabeceira mais contemporânea, tá vendo? Vai fazendo esses quadrados. Uma dica, quando você faz a cabeceira só na largura da cama, você não consegue esse visual muito horizontal. E criar linhas horizontais, como uma cabeceira, por exemplo, contínuas no ambiente, ou se não pintar a meia parede, ajuda o nosso olhar a percorrer no ambiente, né? E dá uma impressão de que ele é um pouco mais comprido, né? Dá uma amplitude visual para ele. E olha que legal essa penteadeira que a gente fez aqui. E não é de mentira, é de verdade, viu?
Olha, é gaveta de verdade e a gente produz, ó, com várias bijus, tem óculos. Quem sonha com uma penteadeira no quarto vai pirar com isso daqui. A gente colocou um espelho também, ó. Aqui tem um outro design assinado. Esse aqui, ó, é brasileiro, Lina Bobardi, é o banquinho da cadeira girafa. Produzido até hoje, ó, pela Baraúna. É design nacional no decorado, gente. É muito capricho. Olha que coisa mais linda. Eu sou apaixonado nesse banquinho. E a Arandela, o legal de ela ser articulada, né, tanto nesse sentido como assim, é que ela também acaba funcionando, né, como uma luz que eu posso usar, direcionar para o meu rosto na hora de maquiar e também perfeita para leitura. Aí a gente produziu aqui com alguns objetos, nesses tons de terracota e mostarda que a gente está usando. A gente tem uma cama envelopada, ó, uma cama onde o edredom fica todo guardadinho, bonitinho, base estofada também num tom de bege. E desse lado aqui a gente tem uma mesa de cabeceira, então a gente deixou isso aqui no mínimo que eu preciso, 50 centímetros, justamente para liberar desse lado aqui do quarto mais espaço, tanto para penteadeira quanto para você se trocar. E esse tapete, ó, ele tem uma mistura de 3 tons que funcionaram super aqui, ó, um bege, um terracota e também um verde. Agora, olha o armário desse quarto, que sonho! Olha o tamanho dessas portas. E a questão de ter um armário com fechamento de vidro não é só uma questão estética. Muita gente fala, nossa, meu apartamento, meu armário é muito bagunçado por dentro, eu não dou conta disso. Mas a amplitude visual que te dá para o espaço é enorme. Porque ao invés do seu quarto terminar aqui, ó, numa parede de MDF, né, ou numa parede, numa porta laqueada, termina lá no fundo do armário. Então isso dá uma sensação de que o quarto é muito mais profundo. A gente fez uma porta de serralheria super leve, 2 portas de correr, e aí dentro a gente criou esses gavetões nesse tom de madeira um pouco mais escuro, tá vendo? Tem um monte de bagunça aqui do decorado guardada. E a gente tem um grande cabide de fora a fora. Poderia ter um lado cabide e outro lado só prateleiras. A gente fez nichos ali, ó, que pode funcionar como sapateira, como caixas. Ali em cima você pode guardar a mala. E a gente criou uma iluminação indireta também, ó, lá dentro, no fundo desse armário, justamente para criar esse clima mais gostoso à noite aqui no quarto. E para terminar o nosso tour, a gente tem o quarto do casal, que de novo tem o mesmo porcelanato que apareceu no lavabo e no outro banheiro, e a mesma cerâmica, só que agora nesse tom maravilhoso, delicioso, bege, bem clarinho, para duchas no lugar de box, prateleiras de madeira. Aqui a gente também colocou um quadro que conversa com os objetos de decoração e com a paleta do nosso quarto. E o mesmo espelho que a gente usou lá no outro banheiro, a gente também usou aqui. Só que aqui o gabinete também, né, tá nesse tom de madeira um pouco mais escuro. E de novo, eu sou apaixonado por esses armários. Olha quanta coisa que cabe aqui. O legal é que a gente foi variando também as tonalidades dos metais. Vocês viram que lá no outro banheiro os metais são cromados e aqui a gente já usou esse tom de dourado, justamente para puxar um pouco mais esse clima dos mostardas, dos terrosos e desse dourado que aparece aqui, ó, também nessa luminária. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu particularmente amei esse apartamento, com certeza essa cozinha já está entre as minhas cozinhas favoritas de todos os projetos. Não vá embora antes de você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa seu comentário, compartilhe esse tour com outras pessoas, assista outros tours que tem aqui no canal também, tem apartamento de tudo quanto é tamanho, eu tenho certeza que você vai adorar e a gente se encontra no próximo vídeo. Combinado? Um beijo!